Ok, gravando. Bom, então a gente vai dar sequência aí ao nosso conteúdo da disciplina de empreendedorismo, trabalhando aí hoje o tópico de espírito empreendedor. Vamos dar uma olhadinha sobre o que fala essa ideia do espírito empreendedor. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer com vocês um teste aí. Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão aí de conhecimentos gerais aí. Vamos ver. Aqui, deixa eu só passar. Vamos lá. Que ano foi criado o avião, gente? Ah, faz tempo. Puta. Faz tempo é boa. Um chute aí, que ano? Foi pelo Santos Dumont, né? Agora eu não sei, foi lá no início do século passado, né? 1800, 1900, sei lá. Opa, o avião motorizado 1903. Ó, passaram bem próximos aí. Opa, Quase, hein? legal. Sei só, hein? Opa. Aqui o avião. Opa, aqui o aparelho televisor agora veio ao contrário. Opa, tem alguém com o microfone aí dando mau contato, gente. Se eu consigo verificar quem é. Acho que é o Leonardo. Eu ativei o mudo Leonardo porque tá dando interferência aqui, tá, Léo? A gente só dá uma olhadinha depois, por acaso, aí no teu microfone. Eu acredito que seja o microfone ou o fone teu aí. Tranquilo, agora tá certinho. Aqui o segundo agora perdeu a graça, porque veio antes, né? Que era a televisão, 1923. Então, deixa eu perguntar o outro item ali. A penicilina. Penicilina é como é que eu vou dizer aí, um antibiótico usado na medicina aí que salvou muitas vidas, né? Então, que ano você acha que foi inventado a penicilina? Depois da televisão, foi? Que ano? Eu acho que foi depois da televisão, né? Ou será Sim, que foi mas eu acho que foi depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, por aí. 45, sim. 1950, por aí, né? Ó, Vê? o tio Google informou, é isso aí. 1928. Pô, eu vi esse da penicilina ontem no History. Tava Ó, vendo ali invenções do mundo, sei lá o que era, passou esse negócio aí. salvou muitas pessoas aí na Primeira e Segunda Guerra Mundial aí, né? E também de questão aí na medicina, contribuiu muito aí, por isso é uma dos itens que está aqui. Um outro item bem interessante aí que também a gente tem no nosso dia a dia aí, que às vezes a gente nem se dá conta, mas que é um item importante, o nylon. A gente tem ele lá, o mais conhecido, que é o nylon para pesca, mas hoje a gente tem roupa, tem utensílios, tudo com base no nylon aí. Que antes acho que foi criado isso, inventado o nylon aí? Ah, 1930 Professor, e isso alguma tudo coisa. foi criado durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Algo do tipo. Não, que a Segunda Guerra Mundial é 40 e alguma coisa, né? Foi bem 43 antes. para 40 Sim, mas o que eu quero dizer é que, consequentemente, a guerra fez surgir várias coisas que revolucionaram algumas áreas do mundo. Sim, sim, sim. Não, mas a gente digamos, tipo, o que eu trouxe aqui não é só ligado à Segunda Guerra Mundial, né? Tem invenções aí do começo do século e a gente vai avançando aí para fazer remember, né? Um remember desses períodos aí. O nylon, que antes vocês acham que foi criado o nylon? 1935, 40. Quase lá, 37. Puta merda. O computador. Que ano foi criado aí o primeiro computador? Pessoal, é só chutar mesmo, tá? Não precisa estar preocupado aí. É só pra gente fazer aqui descontrair um pouquinho antes de já começar realmente na parte mais teórica, assim. Então, essa é uma forma de a gente puxar um conteúdo aqui para discutir alguns assuntos. Computador que antes acho que foi criado. 1950. Um pouquinho antes, 43.
Mas Tá foi bom, lá. tá bom. A bomba atômica. A bomba atômica é a Segunda Guerra Mundial, 45. Opa, ó, Eu acho. olha aí, ó. Ela encerra a Segunda Guerra Mundial, né? Ali. Bom, Sim, vamos lá. Nagasaki, Hiroshima. O DNA humano. Quando é que foi feita a descoberta do DNA? Esse aí eu não faço nem ideia. 47. O raio laser. 52. E mais, 58. Mas tá bem próximo. Que ano o homem vai ao espaço? Foi 69 ou 63? Eu Opa, acho que é 63, não é, Perim? quase lá. 61, né? Oh, Mas tá tão próximos aí, né? Depois eu vou Eu explicar. sabia, eu lembro, era pra ir eu no lugar dele, mas não quis ir. O primeiro transplante de coração na medicina aí. É, 1970, 68. 67. Agora, que ano o homem chega à Lua? Daí eu acho que é 68, daí, né? 69. Mas tá raspando, né? O microprocessador. A gente falou no computador. 43. E agora o microprocessador. Não faço ideia. 1970. Quase encerrando. A World Wide Web, a nossa www, a nossa internet. Internet foi 72, 73. Opa, mais recente um pouquinho, 89. Nossa. A clonagem de embriões. 98, eu acho que foi. 96. 93, mas tá 93. na década. Primeiro foi o DNA, né, que eles clonaram embriões, e depois teve o primeiro clone, que era o ovelha Dolly. Foi da ovelha, né? Que ano? O da ovelha eu acho que foi 98. Mais antigo, mais recente. 97, ó, bem ali. E o genoma humano, que foi o mapeamento ali, né, a descoberta do item, digamos, dentro do DNA, o genoma humano, que é basicamente toda a estrutura que a gente tem aí molecular, que tem aí os nossos código genético, né, as nossas propensões à doença, como é que a gente vai ser. Que ano aconteceu isso, essa descoberta? Deve ser mais pro 2000 alguma coisa. Século 21. 2000, aí, ó, já virando século XXI. Bom, pessoal, eu trouxe todas essas invenções, todos esses itens aí de tecnologia que foram desenvolvidos, e se vocês repararam, todas elas foram criadas aí no século XX ainda, né? Então nós temos aí um século com um grande número de descobertas e pessoas que desenvolveram, pesquisaram, estudaram e criaram aí muitas das coisas que a gente ainda utiliza hoje em dia. Ainda é muito usado, né? Todos os que a gente viu ali, esses itens ali. Qual é a minha intenção com isso? Na verdade, é uma provocação, né? Vocês viram ali que o homem chegou à Lua, né? Na verdade, ele chegou ao espaço em 61 e na Lua em 69, né? O que acontece? E se a gente olhar também todas as outras tecnologias e invenções que foram apresentadas ali, elas foram desenvolvidas aí no século passado, onde se tinha muito menos recurso do que nós temos agora, né? Eu usei o exemplo do homem chegando à Lua ali. Quando o homem foi até a Lua ali, conseguiu pousar na Lua, a tecnologia que a NASA tinha de processamento de dados não chegava nem a
uma 10ª parte do que a gente tem na mão hoje, que é o celular. Então, o nosso celular tem 10 vezes mais poder de processamento do que a NASA tinha quando ela conseguiu levar o homem à Lua. Então, hoje a gente tem informação na palma da mão, tem processamento, tem tecnologia em si, mas a gente está fazendo o que com ela? Qual que vai ser o legado que a gente vai deixar com isso tudo? Ou será que a gente está só pegando o que já foi feito e usando e mais nada? Então, informação a gente tem, poder, tecnologia de processamento a gente tem também. O que está faltando para a gente agora aproveitar e aplicar isso aí, né, de modo efetivo e que a gente consiga criar novas invenções, novas tecnologias e inovar aí? Então, é só uma provocação para a gente pensar um pouquinho aí, né, sobre o que está acontecendo aí e o que a gente pode fazer com todo essa disponibilidade de conhecimento que a gente tem, mas que às vezes não é usado aí para os fins, não vou dizer adequados, mas, né, para um fim mais nobre, assim. Então, bom, só para a gente relembrar da aula passada, nós falamos aí que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, né, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Quem disse isso foi o Joseph Schumpeter, e a gente, né, foi comentado aí sobre alguns exemplos, um deles a Netflix ali. Então é só mesmo para fazer um linkzinho com a aula passada aí, tá? Outra coisa que a gente viu foi a questão do mito, né? A gente viu aí 3 tipos de mito em relação aos empreendedores. Primeiro, que eles são natos, ou seja, que eles já nascem prontos. A gente viu que isso não é verdade, né? E foi explicado por quê. O segundo mito, que eles são aí tido como jogadores, porque eles arriscam tudo. A gente também viu que é um outro mito, isso não é o correto, né? E o terceiro, que eles são lobos solitários, que eles não sabem trabalhar em equipe, que eles têm dificuldade de liderança. A gente também viu que é um outro erro aí muito comum, que na verdade não é assim, que o empreendedor tem espírito de liderança e trabalha muito bem em equipe, né? Então a gente tentou desmistificar um pouquinho esses 3 conceitos que foram criados aí, inapropriados em relação ao empreendedor. Bom, isso aqui era só para a gente, né, pegar um gancho e relembrar sobre o que a gente estava comentando na aula anteriormente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito empreendedor, né, características aí que são tidas ou percebidas pelos estudiosos em empreendedores. Vamos lá. E aí são 3 características básicas que são encontradas em pessoas empreendedoras. A primeira delas, a necessidade de realização, né? Então aí não satisfaz apenas como coadjuvante. Eu já falo um pouquinho mais sobre ela, tá? Vamos só ver as outras 2 para depois a gente comentar sobre cada uma em específico. Disposição para assumir riscos, né? Dividindo o risco ou transformando o risco em risco calculado. E a terceira característica está ligada à questão de autoconfiança. Tem certeza do seu potencial como pessoa e como empreendedor. Então, essas 3 características, com base nos estudos, foram identificadas que elas são encontradas nas pessoas que são ditas empreendedores, né, ou que são estudadas como empreendedores. Vamos ver um pouquinho cada uma delas aí, né? A questão da necessidade de realização consiste pessoas que não se contentam com o status que alcançaram, têm alta necessidade de realização, gostam de competir com um certo padrão de excelência e preferem ser pessoalmente responsáveis por tarefas e objetivos que atribuíram a si próprios. Então, essa questão da necessidade de realização é aquelas pessoas que querem mais, né, que enquanto elas não alcançar o objetivo que elas estão buscando, elas não se dão por vencidas. Então, elas realmente querem, né, buscar algo e elas entendem que ela precisa disso para se satisfazer, para se sentir bem. Então, é a questão do que eu vou fazer para me sentir bem aí como pessoa, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que acabam saindo de um determinado emprego para iniciar um empreendimento e lá se dão muito bem. Por quê? Justamente porque ela precisava de um espaço, de um local onde ela pudesse aplicar todo o potencial que ela tinha para criar alguma coisa, um negócio em si, um outro serviço,
aí sim ela começa a ter esse sentimento de estar se realizando com o trabalho que ela faz. A outra que é a disposição para assumir riscos aí, que está justamente ligado à questão dos riscos financeiros, né? Com o abandono do emprego, o que acontece? Na maioria das vezes as pessoas acabam abandonando o emprego, que a gente fala aí formal, né? Com carteira assinada em si, para iniciar um negócio próprio que não se sabe qual o resultado final desse negócio. A princípio, quando se inicia um empreendimento, a ideia é que a gente consiga ter sucesso com ele. Mas a gente sabe que existe uma outra possibilidade dessa história, que é a questão de um negócio não dar certo e falir. Então, tem que haver uma ciência, né, que existe um certo risco. Por mais que a gente calcule ele, por mais que a gente faça o possível para amenizar essa quantidade de riscos, né, para mitigar, como a gente costuma dizer, mas eles não deixam de existir, não deixam de estar lá, né, num nível menor, mas eles continuam existindo. O risco está sempre associado ao empreendedor e ao empreendedorismo. Então não tem como a gente eliminar ele por completo. Então vamos lá, só voltando aqui, né? Assumir riscos financeiros, do abandono do emprego seguro e de carreiras definidas, riscos familiares, envolver família ou negócio, e riscos psicológicos pela possibilidade de fracassar em negócios arriscados. Então, quando a gente fala na disposição para assumir riscos, o mais comum que a gente vai lembrar, provavelmente, seja essa questão do financeiro, né? Porque para iniciar um negócio ele precisa buscar dinheiro, então ele vai pegar, vamos lá, a saída dele do serviço formal lá, do emprego formal que ele tinha, vai hipotecar casa, carro, buscar dinheiro com parentes e vai iniciar um negócio. Ainda assim existe o risco, né? E aí o que acontece? O negócio, para ele funcionar corretamente, ele vai exigir muito tempo do empreendedor. E esse muito tempo, em alguns negócios, e principalmente no começo do empreendimento, vai fazer com que ele se afaste da vida social, que ele talvez tenha que deixar a família em segundo plano, e às vezes a família não consegue acompanhar esse ritmo do negócio, e aí a gente, né, tem casos aí de separação, filho e pai se brigando, uma série de questões relacionadas à família em si, ao relacionamento familiar. E o terceiro risco são riscos psicológicos, né? Esses são até mais fáceis de entender pela lógica seguinte: ele pegou dinheiro, não sabe se vai dar certo ou não. Ele está, de certa forma, o tempo todo no emprego, então está aí já menos tempo em casa com a família. Volta e meia vai passar pela cabeça dele, né? Será que isso vai realmente dar certo? Será que isso vai funcionar? Será que eu estou no caminho? Então, a questão de é muito fácil uma pessoa dessa ter um estresse ou se abalar psicologicamente aí diante de todo esse contexto relacionado a iniciar um negócio aí e que acaba sendo exigido, né, dos empreendedores, principalmente nos pequenos negócios. A dedicação, o tempo aí para estar correndo atrás e resolver problemas. E por último, a outra característica que é a questão da autoconfiança. Bom, né, o que é autoconfiança? É acreditar em si mesmo e saber que ela é capaz de resolver os problemas que vão aparecer, de ela saber que, por mais que o ambiente naquele momento não esteja propício aí, mas ela vai dar conta de fazer o que precisa, vai conseguir buscar os recursos necessários e vai conseguir alcançar o objetivo que ela traçou lá atrás. Então, pessoas que sentem que podem enfrentar os desafios que existem ao seu redor têm domínio sobre os problemas que enfrentam. É aquela questão, né? Como é que a gente vai olhar para o problema em si? Tem que olhar para o problema e percebendo que ele é uma oportunidade a ser explorada. Então, essa é uma habilidade, uma característica dos empreendedores. Só para relembrar, então são 3 características básicas que definem o espírito empreendedor, tá, gente? Porque assim, ó, nós temos outras características relacionadas ao empreendedor, mas essas 3 são básicas e elas contemplam essa ideia do espírito empreendedor. Então, sempre que a gente falar em características básicas ou falar no espírito empreendedor, a gente está falando da necessidade de realização, a autoconfiança e a disposição para estar assumindo riscos aí. E os riscos são financeiros, familiares e psicológicos. Ok? Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Tudo.
Opa, legal. Então vamos em frente aí. Fatores ambientais, né? O que são fatores ambientais quando a gente está analisando aqui ou estudando o empreendedorismo? Fatores ambientais são aquelas variáveis ou situações que levam as pessoas a estar iniciando um empreendimento. E aí, nós temos o primeiro deles aqui, que são refugiados estrangeiros, né? Então, aí, o que acontece nesse caso? São pessoas que acabam saindo do seu país de origem por questões de política, por questões de religião, economia, guerra, em outras circunstâncias aí, que acabam migrando para outros locais, em outros países, e lá acabam iniciando um novo negócio. Então, são refugiados estrangeiros, ou seja, pessoal, vocês vão ver agora nos demais itens aqui, ó, eu já vou botar o segundo, sempre essa palavra refugiado antes, quer dizer o quê? Vindo de algum lugar, né, que fugiu de alguma situação para empreender. Então, nós temos esse primeiro, que são os refugiados estrangeiros, são pessoas que deixaram os seus países de origem para empreender em um novo país. Os refugiados corporativos são aquelas pessoas que acabam saindo das organizações, das corporações ou organizações aí, pela questão do ambiente muito burocrático e acabam buscando um negócio próprio, né? Ou seja, já tinham conhecimento relacionado ao que estavam buscando, mas perceberam que aquele local que eles estavam não era para eles, não é um ambiente que eles queriam, né? Não, com base nas características que ele tem como empreendedor, aquele local não proporcionava para ele desenvolvimento. Então ele acaba saindo e a gente chama isso de refugiados corporativos. Refugiados dos pais, né? Aí são pessoas que acabam abandonando aí a família e querem mostrar para os pais que eles conseguem ser independentes, né? Conseguem se resolver sozinho, conseguem dar conta sozinho, e grande parte deles acabam criando empreendimentos aí. Então a gente chama de refugiado dos pais. Nosso quarto item aqui, refugiados do lar, né? Então acabam pessoas que os filhos já cresceram, não tem mais, digamos aí, já provavelmente estão numa idade mais avançada, onde talvez estejam se aposentando, ou já não tem mais aquele compromisso todo com a questão de bancar a casa, bancar filhos, faculdade em si, e aí acabam criando um negócio por ter um tempo livre maior, por ter menos comprometimento aí nas questões financeiras em si. O nosso próximo refugiados aqui são as feministas, né? Mulheres que muitas vezes passaram por alguma situação de discriminação ou restrição e que depois buscaram se tornar independentes através de negócios próprios, através de um empreendimento. Refugiados sociais. Então, aí, refugiados sociais, nós temos pessoas que, por algum motivo, acabam aí compreendendo ou se sentindo diferente, né, em frente à sociedade, e por causa disso aí acabam criando negócios relacionados a isso. Refugiados sociais, tá? Não, eu não vou entrar muito para a gente não esticar demais, tá? Mas é basicamente isso, né? Pessoas que de alguma forma aí encontraram ou preconceito ou algum tipo aí de dificuldade nessa questão de cultura social que é muito forte aí, e acabaram também achando espaço para empreender. E o nosso último item aqui são refugiados educacionais. São pessoas que se sentiram cansadas de cursos, a própria faculdade em si, às vezes uma pós-graduação ou uma outra coisa, ou até do ensino médio, e acabaram buscando um empreendimento para preencher o lugar. E aí talvez, mas tão legal dá para ser empreendedor sem estudar? Sem estudar de forma, digamos aí, de maneira formal, como a gente chama na faculdade, uma escola, dá. Mas eu vou pegar exemplos que vocês vão ver aqui como refugiados educacionais, né? Bill Gates, o próprio Mark Zuckerberg, são pessoas que abandonaram os bancos escolares para estar empreendendo. Mas só que assim, eles foram lá,
ficaram até o momento em que eles conseguiram absorver o que eles precisavam de conhecimento, porque a intenção deles não era um canudo em si, não era um diploma, eles queriam conhecimento, eles foram lá. Quando conseguiram o conhecimento que precisavam, eles saíram para dar sequência no empreendimento deles. Então vejam, não é que assim, não, vou abandonar a escola e vou botar um empreendimento. Tudo bem, é uma possibilidade. Só que quanto mais você estudar e mais você tiver informação, mais fácil vai ser o teu empreendimento, né, ter, não vou dizer sucesso, mas maiores chances de sucesso. Então, informação e conhecimento nunca é demais. Tem um modelo, né? Vamos lá. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba tendo algumas pessoas como referência aí para a gente empreender, né? Então, aqui tem o Steve Jobs, aí, que foi um dos grandes empreendedores aí dos nossos tempos aí, e que realmente ele serve de inspiração para muitos outros empreendedores que veem nele uma figura de alguém que acreditou, que foi atrás, que fez algo diferente, né? Tanto que ele criou ali o smartphone em si, e teve sucesso, né? Conseguiu o que ele queria, que era estar levando o que a criação dele, que foi o smartphone. E assim, ó, quem você já leu a biografia dele, leu um pouquinho mais sobre o Steve Jobs, vai ver que quando ele criou o iPhone, ele estava no momento de que ele tinha sido demitido da empresa dele, da Apple, né? E ele começou a desenvolver o iPhone e ele saiu batendo de porta em porta. Ele passou na Microsoft, passou na IBM, passou em várias outras empresas grandes para mostrar o produto dele, para ver se alguém acreditava para comercializar, para produzir em si. Até então é só uma invenção, né? Ele queria transformar isso numa inovação. E ele bateu a porta dessas grandes empresas e ninguém acreditou nele. Até que um colega dele, da própria Apple, disse, cara, vai lá e mostra isso para o pessoal da engenharia, faz uma apresentação lá para os diretores. Quem sabe eles acham interessante e investem. E realmente ele foi lá, fez a apresentação, mostrou e começaram a produzir aí o iPhone, que foi o primeiro smartphone que a gente teve aí. Então, vejam como ele tinha realmente essas características de empreendedor, né, de correr atrás, de buscar. Então, quem olha assim, pensa, mas era um milionário, foi fácil. Não, não foi fácil. Tanto que ele foi demitido da própria empresa, né, e que ele teve que correr atrás de outras pessoas para tentar apresentar o produto que ele tinha desenvolvido. Então, o empreendedor é assim, ó, ele acredita que ele consegue fazer as coisas e ele vai atrás, né? Características do comportamento empreendedor. Vamos lá. Nós falamos das 3 básicas do espírito empreendedor, mas tem algumas outras que são relacionadas ao empreendedor em si. E uma delas é a questão iniciativa. O empreendedor ele tem iniciativa, né? Então é aquele caso que, por mais que não seja talvez o momento mais propício, mas quando ele tem uma ideia e ele acredita nessa ideia, ele vai lá e corre atrás. Muitas vezes falta recurso, falta pessoas que acreditam, mas ele não desiste por causa disso. Ele vai lá, ele corre, ele vai buscar isso, né? Então ele toma iniciativa, ele vai à frente. Muitas vezes, se fosse parar e analisar as circunstâncias, a gente diz, não, mas espera aí, agora olhando a economia não é o momento, olhando a tua questão de recurso financeiro não é o momento, mas ele sabe que ele tem que começar e que se ele for atrás as coisas vão acontecer. E se ele ficar esperando, nada vai mudar. Então, eles não esperam, ele vai, corre atrás e ele acredita que ele pode fazer isso, que ele pode mudar as circunstâncias, o ambiente em si. A questão da autoconfiança, né? Então, acreditar em si mesmo. Vocês viram lá atrás a questão dos riscos que ele assume. Imagina, quem é que vai assumir riscos se não tiver essa questão da autoconfiança muito bem trabalhada, muito bem definida? Então, essa característica da autoconfiança, ela é fundamental, né, para que a pessoa acredite e tome a iniciativa de começar. Porque se ele ficar pensando em tudo que pode ou não dar certo, a gente tem uma boa chance aí de o negócio também não funcionar, né? Mas é a questão que ele sabe, ó, existem possibilidades, mas eu posso fazer diferença, eu consigo resolver as coisas, eu vou fazer. Então, é a autoconfiança. Uma outra característica é sem temor do fracasso ou da rejeição.
Então, o empreendedor, quando ele inicia o negócio, ele está ciente de que existem aí pelo menos duas possibilidades de dar certo o empreendimento ou do empreendimento aí, né, naufragar. É o caso do nosso barco, né? Quando a gente entra no barco aí para atravessar um rio, que seja, a gente tem a esperança de que vai dar tudo certo. Mas nós temos que ter a consciência de que realmente alguma coisa pode não ir bem, o barco pode afundar, pode virar. Então a gente aí tem que saber o que pode estar acontecendo. O empreendedor, quando ele inicia um negócio, ele tem essa visão de que, ó, vou fazer tudo para que as coisas funcionem para certo. Mas se algo não funcionar como eu estou esperando, eu sei que o que vai acontecer, eu tenho que fechar o negócio. E isso ele não vê como um problema, né? A gente fala que fracasso em si, mas não é um fracasso. Isso foi uma das possibilidades que aconteceram. Você foi atravessar o rio e o barco afundou, né? O que você fez de errado? Então a questão é, já sei o que foi feito de errado, arremei de um lado só, ou veio a onda e não estava preparado, uma onda ou um galho ou alguma coisa, e bateu no barco. Se você aprendeu com esse erro, né, ele já serviu aí para que na próxima vez que a gente atravesse de novo, a gente não cometa mais esse erro. Então a gente acaba aprendendo com eles. O empreendedor da mesma forma, né? Existem algumas pesquisas que mostram que dificilmente, né, não é regra isso, mas dificilmente o empreendedor ele vai ter sucesso no primeiro empreendimento dele. Segundo as pesquisas, é a partir do terceiro ou quarto empreendimento que ele vai começar, que ele vai ter sucesso. Então, os outros serviram para ele iniciar, fechar, entender o que ele fez de errado, para nesse empreendimento que ele está agora, as coisas darem realmente certo. Então, é basicamente um aprendizado, uma escola que ele teve esses, digamos aí, fracassos anteriores, né? A gente chama como fracasso, mas um empreendedor não entende desse jeito. Como Thomas Edison disse, né? Eu já sei 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada elétrica. Agora só pode descobrir a maneira como fazer. Então é a persistência, né? Então o empreendedor ele tem isso com ele. A decisão e responsabilidade. Quando ele está à frente de um empreendimento, não é só o salário dele ou o sustento dele da família que estão em jogo, né? Muitas vezes ele tem 2, 3, 4 ou 5 funcionários e essas famílias também estão diretamente ligadas a esse empreendimento. Então, toda decisão que ele toma aí de ampliar negócio, de reduzir gente, acaba tendo um impacto também na economia e na vida de outras pessoas. Então, essa questão da responsabilidade que ele tem com a família dele, consigo próprio, e com essas famílias dos colaboradores que fazem parte do negócio dele. Então, por isso é muito fácil a gente ver aí pessoas que empreendem e em algum momento aí passam por depressão ou por algum outro tipo de problema psicológico, né? A pressão, muitas vezes, é bastante grande. Então, acaba, em algum momento, quando quando as coisas não dão certo, não sai como planejada, ou acontece algo aí que não era previsto, acaba abalando, de certa forma, alguns empreendedores, né? Embora isso seja temporário, né? É fácil de resolver, mas acontece. A questão de energia é uma outra característica, né? Começar um negócio exige muita dedicação. E aí, dedicação entenda como realmente tempo dedicado ao negócio. Eu lembro a gente sempre costumava fazer, quando é presencial, trazer alguns empreendedores de sala. E eu lembro de um especificamente que ele falava justamente dessa questão da energia, né, de entender o que move um empreendedor. Ele disse que ele começou muito cedo, saiu da cidade dele, que era mais no interior, veio para a cidade em si, cidadezinha, e ali ele começou trabalhando de empregado, né, num bar, depois foi para uma auxiliar de contabilidade, e lá com já seus 17 anos, ele resolveu empreender por conta própria. Abandonou lá o auxiliar de contabilidade que ele estava trabalhando lá e resolveu montar um serviço de entrega. Então, com
uma bicicleta na cidade, ele fazia entrega, porque na contabilidade ele percebeu que várias empresas precisavam encaminhar alguns documentos, alguns malotes para a contabilidade, para o banco, para um lugar, para o outro. E ele começou a fazer esse serviço por conta própria, então começou a empreender ali. O negócio foi indo, aí trabalhou em 6 meses, conseguiu comprar uma moto, estava indo tudo bem. E eles que já tinha uma salinha bem pequenininha, dizer, né, cabia só ele, a mesinha, a cadeira lá, ele mesmo fazia as entregas, e para ele estava bom, sentava naquela cadeira e estava, como diz ele, se achando um empreendedor já, né? Só que ele mesmo contando, né, que ele estava muito ainda, como é que vamos dizer a palavra aí, imaturo no negócio, né? Até pela questão da idade em si. Então ele não tinha tanta responsabilidade assim. E aí ele precisava entregar um malote para um cliente com um prazo determinado lá, que era um documento que ia para o fórum, e ele acabou não entregando no prazo porque não deu certo. E ele disse que dali para frente ele começou então a se escapar desse cliente, né? Porque ele não entregou os documentos, não devolveu e não deu satisfação para a pessoa, né? E o cara ficou correndo atrás dele porque os documentos estavam com ele. E até que o cara encontrou ele e aí, né, fez um discurso lá dizendo que ele não tinha responsabilidade, que, né, não era profissional. E ele disse que aquilo pegou nele, né? E aí ele voltou a trabalhar de empregado. E aí ele disse que nesse local que ele foi trabalhar, ele trabalhava como empregado numa empresa e trabalhava com turnos, né? Então eram 3 turnos. E ele disse que lá ele entendeu o que era ser empreendedor, que ele viu o dono da empresa. Ele disse que ele trabalhava no período da manhã, então ele pegava às 5 horas da manhã, era o início do turno dele. E ele disse que muitas vezes chegou 4h30, 4h15 e o dono já estava lá. Ele disse que quando ele trocava de turno, às vezes eram quase 10 horas da noite e o dono estava lá ainda. E aí ele começou a perceber que ser empreendedor não é sentar numa mesa, né, e ficar se achando, é realmente estar lá junto, lá, tocando o negócio, fazendo as coisas acontecerem. Foi ali que ele disse que ele percebeu que ser empreendedor exige mais trabalho do que ser funcionário. Então, ele disse que ali ele teve o start. Depois, sim, ele disse que montou uma empresa, mas aí ele já tinha mais maturidade, ele já tinha aprendido com os erros anteriores, ele teve alguém que foi uma inspiração para ele, né? Onde ele disse que, ó, agora eu tenho um negócio, mas eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair, eu estou sempre lá, estou correndo das coisas, então agora sim, o meu negócio, acredito que vai dar certo. Automotivação e entusiasmo. A questão da automotivação é aquele caso, né, de não deixar se abater, né? Empreendedores, elas são capazes de se automotivarem. Está relacionado com os desafios, com as tarefas que são apresentadas ou que se apresentam no dia a dia do empreendimento, e eles têm plena consciência que eles dão conta de fazer isso, né? Que seja pela questão de conforme as coisas vão aparecendo no negócio em si, muitas vezes faz com que a pessoa vá perdendo o gás, né? Vai perdendo o foco, mas o empreendedor ele consegue dar a volta por isso, né? Passar por esse percalço aí, sempre, dificilmente você vai ver um empreendedor que não está com um sorriso no rosto, por mais que tenha dificuldades no negócio, por mais que o momento não esteja bom aí, mas é porque ele está fazendo algo que ele gosta, algo que ele acredita. Então, isso é um fator de automotivação, né? Eu vou pegar como exemplo, novamente, empreendedores que estiveram com a gente ali, porque daí são relatos de pessoas que são realmente empreendedores que passaram por isso, onde comentavam assim, ó, não é uma questão financeira, né? Porque assim, ó, porque se fosse eu teria fechado o negócio e teria trabalhado de empregado, porque eu estaria ganhando mais como empregado. Mas é uma questão de eu estou fazendo o que eu gosto, era o que eu queria fazer, eu sempre quis ter esse empreendimento. E agora que eu tenho, não vai ser a questão financeira que vai me tirar daqui. Eu sei que lá na frente isso vai me recompensar, né? E eu quero que esse negócio funcione, eu acredito que vai dar certo. Então, vejam, o que é a questão da automotivação, do entusiasmo? É esse acreditar, né, fazer algo que a gente gosta, se autorrealizar naquilo lá e acreditar realmente que as coisas vão dar certo e que no futuro próximo isso vai ter uma mudança e vai ser positivo o retorno desse investimento de tempo e energia que ele está despendendo no negócio.
A questão de controle, né? Empreendedor também precisa ter a questão do controle do negócio, saber um pouquinho dos números. Geralmente eles são bastante técnicos. O que isso quer dizer, né? Técnicos, eles têm o conhecimento relacionado a fazer uma atividade. Então ele saiu de um emprego formal lá, onde ele era, vamos lá, mecânico, por exemplo, e agora ele vai aproveitar esse conhecimento técnico para iniciar uma mecânica para ele por conta dele, né? Então ele vai se aproveitar dessa questão técnica. E onde é que entra o controle agora? O controle está relacionado à gestão do negócio. Então ele precisa ter o conhecimento de alguns indicadores, ter o conhecimento de como a parte gerencial funciona, porque a parte técnica ele conhece bem, que ele veio desse meio técnico. Agora, a questão gerencial, a questão de administrar o negócio, é algo que ele vai ter que buscar. E para isso ele precisa de controle financeiro, controle de estoque, controlar os sistemas, controlar as pessoas em si, controle no sentido de gerenciar, administrar, né? E motivar também. Voltado para a equipe. Então, um dos mitos relacionados ao empreendedor é que ele era um lobo solitário, né? Que a gente acabou desmistificando isso na última aula ali, onde a gente entendeu que não é assim. Isso é que as pessoas acabam vendo apenas um lado da história, né? Ou apenas um lado da moeda aí. A questão, o empreendedor, ele é líder, ele sabe trabalhar com pessoas, ele sabe motivar as pessoas, ele monta a equipe acreditando que a equipe vai crescer com ele e vai conseguir resolver todas as dificuldades que vão aparecer. Ele também tem consciência de que iniciar um negócio, começar algo, não é simples e vai exigir com que ele e a equipe acreditem, peguem junto e façam acontecer. Então, ele tem aí uma capacidade para escolher pessoas e selecionar elas aí. O voltado para a equipe, tá? Não, vamos lá, que senão eu vou ficar muito tempo no slide, aí vai ficar puxado para nós aqui. Para nós avançarmos aqui nas características, otimismo é uma outra delas, né? O que é o otimismo? É a capacidade de a gente olhar para os desafios e não ter medo deles, né? A gente ser otimista aí frente às dificuldades. O que mais vai acontecer são dificuldades. Vão aparecer problemas que parecem gigantes aí na nossa frente. Mas a questão é entender que a gente é capaz de vencer eles, né? Capaz de derrotar os problemas. Então, há uma necessidade de entender que as possibilidades que são ofertadas pelo negócio ou as dificuldades que vão aparecer com o negócio, na verdade, aí são formas de a gente se desenvolver e melhorar o negócio. A questão da persistência, né? Então, aí, persistência é aquele fato de não desistir. Por mais que as coisas não deram certo da primeira vez, é o segundo, é o terceiro empreendimento, a questão é não desistir. Persistência. E aí eu lembro do caso do Oscar, né? O Oscar ali, o cestinha brasileiro chamado Mão Santa, foi o maior cestinha aí do basquete. E o pessoal dizia para ele assim, mas tem sorte, né? Porque lançou a bola, cai na cesta. E ele dizia, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. O que ele fazia, né? Quando os outros, ele ia pro treino com o pessoal, acabava o treino, o pessoal ia pro vestiário, tomar banho, aí saía embora, ele ficava mais 2 horas treinando arremessos na cesta. E aí, será que era sorte? Ou será que ele estava persistindo para buscar essa perfeição na hora de lançar a bola e fazer uma cesta? Então a questão é persistência. A gente não pode desistir. A gente tem que acreditar, muitas vezes, né? O sucesso está lá na frente e a gente acabou desistindo agora já próximo do sucesso. Então, se a gente continuar persistindo, a gente alcança ele. É a questão aí de acreditar, né? Tá, vamos lá para também não ficar muito tempo, porque senão a gente não chega ao nosso conteúdo todo hoje. Estilo dos empreendedores. Nós falamos já anteriormente na questão que temos 2 tipos, 2 classificações aí quanto a estilos de empreendedores. Aqui ele aparece como artesão e oportunista. Se não me engano, na aula passada a gente conversou e foi apresentado lá 2 tipos como oportunidade por necessidade.
Então tem 4 tipos, na verdade? Não, continuam sendo 2 tipos, tá? Aqui é apenas uma nomenclatura que foi usada diferente pelo autor para definir a mesma coisa, o por necessidade e por oportunidade. Então não entendam oportunista como pessoa aproveitadeira, que quer se aproveitar de uma situação, né? E sim oportunista que identifica uma oportunidade de mercado e na qual ela coloca ali os seus recursos e cria o seu empreendimento, o seu negócio em si. Vamos lá, então. O artesão, que é o nosso amigo por necessidade, ele é orientado ao tempo de curto prazo, com pouco planejamento para o futuro, enquanto por oportunidade, o oportunista, ele é voltado para o planejamento e o crescimento futuro do negócio. O artesão, o estilo dele é paternalista, estilo de gestão, enquanto o nosso por oportunidade, ele evita o paternalismo na condução da equipe, ele é mais profissional, ele tem o tratamento ali de líder com a equipe, mas ele evita esse negócio, né, de tratar o colaborador como um filho em si. Então, ele já tem mais esse tino do negócio voltado à profissionalização da equipe e do negócio dele. Reluta em delegar autoridade e é centralizador o artesão, enquanto o oportunista, ele delega autoridade às pessoas necessárias para que o negócio cresça. Então ele percebe que ele não vai dar conta sozinho e que ele precisa abrir mão de algumas tarefas passando para outras pessoas. Então é muito fácil a gente ver esses 2 tipos, né? Algumas pessoas dizem, não passo para mais ninguém, porque se eu quero um negócio bem feito, tem que fazer do meu jeito. Ninguém faz igual eu faço. Isso é uma realidade, né? Ninguém vai fazer igual a pessoa em si. Só que a gente tem que entender que alguém tem que assumir essa tarefa e fazer do jeito dela, do jeito que ela faz. Então a gente pode ir moldando essa pessoa para que aos poucos ela consiga entregar o resultado que a gente quer mais próximo do que a gente faria. Mas não é por causa disso que a gente não tem que delegar, não tem que passar para outras pessoas as atividades. Usa uma ou 2 fontes de capital para abrir a empresa, o artesão, enquanto o oportunista utiliza um sistema de registro e controle para orçamento próprio ou apropriado, oferta precisa e pesquisa sistemática de mercado, ou seja, né, ele muitas vezes tem recurso próprio, o oportunista. Quando ele não tem, ele sabe onde captar isso e de que forma, geralmente lá no plano de negócio dele, como é que ele vai buscar esse dinheiro, mas o mais comum é que ele já tem essa reserva financeira para iniciar, enquanto o artesão vai usar 2, 3 fontes, que é o quê? A saída dele, empréstimo com parentes, o hipotecar a casa. Quanto à questão estratégica, né? O que o artesão faz basicamente é entender que ele precisa entregar o produto com o menor preço. Essa é a estratégia de marketing dele. A gente vende com o menor preço. Enquanto o oportunista, ele entende que a questão do marketing está mais relacionado a aumentar o volume de venda e qualidade e características do produto e do atendimento. Então ele varia um pouco mais essa questão das ações de marketing, não só no preço, mas entendendo que a localização tem que ser adequada, o tipo de comunicação com o cliente, que é o uso aí dos canais ou rádio, televisão, ou redes sociais, atualmente aí, qual é o canal mais adequado para o produto, né, ou o serviço que ele está ofertando chegar até o cliente. Esforça-se nas vendas basicamente por motivos pessoais, o artesão, enquanto o oportunista obter capitalização original de mais de 2 fontes de dinheiro, que se inverteu, né? Que é aqui a questão de o controle em si. Ele precisa fazer o gerenciamento adequado e focar que não dá para entregar um produto apenas com base no preço. Tem aquela questão assim, né? O outro lá entrega um produto mais em conta, mais barato. Se a gente for brigar só pela questão do preço, a gente vai abaixar o preço e o concorrente vai fazer o quê? Vai baixar mais ainda o dele. Então, se a gente ficar brigando por preço, vai chegar um momento em que a gente está trabalhando com base, talvez nem conseguindo cobrir os custos de produção ou do serviço em si, né? A ideia é, por mais que outras pessoas entreguem com o menor preço, mas não conseguem entregar com a qualidade que nós entregamos, no prazo que nós combinamos,
Então, tem que entender quais são as características que estão associadas ao produto e aí sim relacionar isso com o negócio, né? Causas mais comuns do fracasso dos negócios aí. 72% são econômicos, mas econômicos no seguinte sentido, pessoal. Incompetência do empreendedor. E agora vamos lá, né? Pessoal, incompetência aqui não é um xingamento, né? É a questão de dizer que ele não tinha competência para entender as questões econômicas. E aí, falta de experiência de campo na atuação dele, falta de experiência gerencial anteriormente ou inexperiência desequilibrada. Seja lá, vamos ver aí, ouvir alguém falar assim, o negócio quebrou por causa da economia, né? Deu uma crise aí financeira aí e eu tive que fechar as portas. Então, basicamente, né, fechei por causa da economia. Já ouviram isso? Por causa da crise? Pessoal, já chegaram a ouvir essa expressão? Fechei por causa da crise. Já ouvi? Já. O que vocês acham disso aí quando o empreendedor dizia, não, tinha um negócio funcionando, mas daí veio a crise e a crise fechou meu negócio? Essa fala do nosso amigo empreendedor está correta ou não? Olha, eu acho que não, professor, porque se ele é um empreendedor, ele tem que aproveitar a crise para tentar fazer um negócio novo. Se a crise veio, o negócio dele está indo mal, ele tem que tentar se reinventar, né? Uhum. Opa, excelente, joia. E não é só isso, né? Os concorrentes dele fecharam também? Se todo mundo fechou, aí sim, a crise fechou todo mundo. Agora, se a crise fechou só o negócio dele, é porque ele não estava preparado para isso. Então, não pode dizer que foi a crise que fechou o negócio dele. O que fechou foi a falta de conhecimento, de gestão, né, de tocar o negócio corretamente. Porque o concorrente dele está lá, firme e forte. E aí, a crise não estava no mesmo ambiente, não era o mesmo segmento, não era o mesmo tipo de produto, na maioria das vezes. Então, a questão é, sinceramente, a crise, né, acabou só mostrando que ele não estava gerenciando, que ele não estava preparado para o empreendimento funcionar corretamente, digamos assim, mas sinceramente a gente não pode associar isso à questão da crise, né? Foi uma crise política, uma crise econômica, e aí durante a crise a crise fechou meu negócio. Não foi a crise que fechou, né? A crise só digamos que demonstrou o que ele não sabia, né? Que o negócio não estava funcionando corretamente, não estava indo bem, e agora ela veio e simplesmente disse, agora não vai mais conseguir tocar. Então, ela é a gota d'água, digamos assim, né? Mas está relacionado a justamente esses fatores econômicos, tá? Quando a gente fala em crise, né? Inexperiência, 20%. Então, o que é inexperiência? Lucros insuficientes, juros elevados, perda de mercado consumidor restrito ou nenhuma viabilidade futura do negócio. Vamos lá, vamos entender um pouquinho essa questão da inexperiência aqui. Como é que ele vai saber se o lucro que está dando no negócio é o suficiente ou não? Primeiro, muitas vezes ele é um cara técnico e ele não sabe, digamos aí, fazer a apuração do lucro. Professor, mas ele não sabe o quanto sobrou no caixa lá no final do mês? E é aquele caso, né, gente? Caixa não é um indicador de lucro, né? Então, para fazer isso, ele tem que entender o quanto ele vendeu naquele mês, quanto que foram os custos associados àquelas vendas, tirar isso, tirar todas as despesas, os impostos e verificar o quanto realmente sobrou disso no final de um período. E aí, sim, né? Com esse valor, verificar se é ou não o suficiente. Só que isso, por mais que teoricamente seja simples, né? É uma equação aí, né? Uma subtração da receita, subtraindo aí despesas, custos e impostos. Tranquilo? Teoricamente é bem tranquilo, mas na prática isso é difícil de fazer. Então, muitas vezes o empreendedor não tem esse conhecimento. Juros elevados. Muitas vezes o negócio até está indo bem, né, tem um lucro aí adequado, mas ele não consegue colocar corretamente o capital de giro, consome muito desse lucro e ele precisa buscar
dinheiro fora. E aí, às vezes, esse juro que ele paga lá fora acaba não compensando mais, né? Diminuindo os lucros, transformando ele em insuficiente. Aí a gente fala isso na questão de o custo financeiro do negócio, né? Juros elevados muito alto. Perda de mercado, quando ele começa a perder a fatia de mercado e não percebe o porquê, muitas vezes não é o preço, mas é o negócio ou o serviço dele que não vem se apresentando de acordo com o que o cliente gostaria. Vamos avançar um pouquinho aqui, né? Vendas insuficientes. Então, venda insuficiente é quando não tem uma quantidade de venda que chega a alcançar o ponto de equilíbrio. Se isso acontecer um mês ou outro, tudo bem, mas quando isso acontece constantemente, o que a gente vai ter aí é um fechamento da empresa num curto prazo, né? Despesas excessivas, então lá, dívidas com cargas demasiadas, despesas operacionais elevadas. Então, quais são as despesas que compõem, né? O custo está associado à produção, mas as despesas é tudo que ele precisa para manter o negócio funcionando, né? Tudo que vai ajudar a comercializar o produto, tudo isso aí são despesas que ele tem durante o mês. Quando as despesas são muito altas, acaba automaticamente aí consumindo a margem de contribuição do negócio. Outras causas, negligência, capital insuficiente, clientes insatisfeitos, fraudes e ativos insuficientes. Então, quem tem um negócio aí tem que ficar atento aí a esses quesitos aqui, ó, fatores econômicos, experiências, vendas, despesas e outras causas aí, para que verificar se algumas delas não estão aí, né, às vezes batendo a porta aí e a gente não está percebendo. É sempre interessante a gente rever aí o nosso negócio. Empreender, né, ou empreendedores iniciam um negócio por necessidade ou oportunidade. Foi o que a gente comentou na aula passada. O ideal é identificar uma oportunidade de negócio, né, uma oportunidade aí de satisfazer a necessidade de um nicho de mercado ou de um público específico, né? Um nicho é justamente esse público-alvo aí do negócio, né? Então, quando a gente consegue identificar uma demanda no mercado, é uma oportunidade de a gente iniciar um empreendimento. Como é que a gente faz isso, né? Justamente olhando para o mercado. Quando já tem uma empresa atuando, mas ela deixa a desejar, quando os clientes estão reclamando, ou não tem ninguém atendendo alguma coisa que o pessoal está pedindo. Tudo isso aí são possibilidades de empreender através da observação do mercado. Então, necessidade e oportunidade é a mesma coisa que a gente viu ali sobre oportunista e artesão. O artesão é uma pessoa que inicia um negócio basicamente com habilidades técnicas e em um pequeno conhecimento de gestão de negócios. Já o oportunista tem uma educação técnica suplementada por estudos dos assuntos mais amplos, como administração, economia, legislação ou línguas. Só a gente observar isso, basicamente aquela ideia, né? Necessidade e oportunidade. Aqui com termos diferentes. Artesão, pela necessidade, e o oportunista por oportunidade. Então, quanto aos estilos, artesão e oportunista. Um pouquinho aqui como é que funciona o mundo dos negócios, né? Nós temos hoje todo um processo de globalização, temos uma questão aí da tecnologia que vem avançando constantemente, temos um mercado onde nós temos um consumidor, os clientes, cada vez mais exigentes, que querem produtos com um preço menor, com características melhores, né? Então, nem sempre é fácil atender. E aí o nosso negócio tem que dar conta disso, de competir aí com negócios na internet, com produtos tecnológicos diferenciados, ou muitas vezes aí são substitutivos dos nossos produtos, e com essa questão do mercado. Entendendo que o mercado, onde a gente tem o cliente lá, está cada vez mais restrito o recurso financeiro. Então, hoje, quem tem um negócio, ele tem que entender que ele não compete mais só no ramo de atuação que ele está. Um dentista, por exemplo, ele não está mais competindo só com os outros dentistas da cidade dele ou da região. Tem um nome para esse termo, se não estou enganado, crossover, crossline, né? Fora da linha, né? Nós estamos aí no momento em que o dentista, por exemplo, ele compete lá com uma revenda de automóveis, ele compete com uma agência de turismo,
ele compete com uma clínica de estética. Mas como assim, professor? Dentista é dentista e carro é carro, viagem é uma outra coisa? Pessoal, justamente por o nosso recurso financeiro estar escasso, eu precisava fazer um implante lá de dente, alguma coisa, algum tratamento lá. Só que apareceu uma oportunidade de viajar, então eu vou deixar o tratamento dentário mais na frente, né, porque não é algo tão urgente assim, e vou aproveitar agora viajar, já que apareceu uma promoção, ou trocar de carro. Então aquele dinheiro que ia para o dentista, para o tratamento dentário lá, já não vai mais ali. Então a questão é essa competição, além de se acirrar entre o segmento, os concorrentes direto, também está mais dinâmica, porque o recurso, o dinheiro está mais escasso, né? Então aí a gente compete basicamente com qualquer segmento, não só na sua linha de segmento. O que a gente precisa lembrar sobre o negócio, né? A gente precisa conhecer o básico das funções administrativas de planejamento, direção e controle, além da organização, é claro, né? Então, o planejamento, que é procurar aperfeiçoar continuamente sua capacidade de liderança, iniciativa, julgamento de decisão, entusiasmo e integridade pessoal. Então, planejar, se preparar, buscar se capacitar para ser um bom líder, para ser um empreendedor aí que consiga manter os negócios funcionando, que consiga não tenho conhecimento da parte gerencial, mas estou indo buscar, estou indo, né, aí fazer o meu dever de casa. A questão da promover e manter elevado espírito de colaboração, transmitir aos subordinados a missão e visão da empresa. Mas um negócio, um empreendimento pequeno, não tem esse negócio de missão e visão, isso aí é para grandes empresas. Não. Missão e visão é para qualquer organização de qualquer porte ou tamanho. A questão é missão. Por que a empresa abre as portas hoje? Para atender o cliente dessa forma lá, né? Então vamos lá. Para atender, vamos pegar uma panificadora aí, por exemplo. Qual poderia ser a missão dela, né? Fornecer aí componentes de confeitaria ou alimentos em si, porque não deixa de ser alimentos, de forma a servir cada vez melhor nossos clientes. Então, por que a empresa abre as portas? Essa é a missão da empresa. E aí não tem porte para isso. E a visão? O que a empresa quer ser lá na frente? O que ela espera? O que ela busca? Né? Quais são os objetivos dela como organização? Tem alguns estudos que mostram que as empresas, feitas aí com pequenas empresas, algumas que tinham essa visão bem definida e outras que não tinham nada de visão, né? O objetivo deles era puramente o lucro. Então, mas tinha objetivo, tinha, que era o lucro, né? Enquanto tinha outras que tinham essa ideia da visão. E essa visão estava sempre relacionada ao longo do tempo aí, de ser referência, ser a melhor, ou seja, e o que se percebeu nessa pesquisa, né, com essas empresas? Que aquelas que tinham uma missão conseguiam um resultado financeiro melhor do que aquelas que não tinham, que o objetivo era só buscar o lucro, onde a visão deles era alcançar lucro, ter lucro. Então veja que definir uma missão e buscar ela também contribui para aumentar ou melhorar o lucro da empresa, né? A ideia é que no empreendimento o lucro seja só consequência da atividade que é desenvolvida pela empresa. Então, se ela comercializa, ou produz e comercializa, essa é a atividade principal dela. O lucro vai ser a consequência dessa atividade bem feita. E a questão de manter indicadores de desempenho de cada setor ou de cada colaborador aí quando for necessário, né? Então, assim, se vai haver uma gestão, tem que haver alguma coisa que nos diga, nós estamos indo no caminho certo ou não, estamos muito longe de alcançar o que a gente quer ou não. E para isso, nada melhor do que os QPIs, né? Que é os nossos indicadores de performance, ou indicadores chaves de performance, que é basicamente entender quais são as métricas que o negócio precisa para estar seguindo aí. Então, não é só um índice, é uma métrica relacionada ao objetivo do negócio. Então, se, por exemplo, o objetivo é aumentar o valor de faturamento, nós vamos ter lá como indicador, né, o faturamento. E a gente vai ver quanto se quer crescer. E aí se transforma ele num índice, mas, como eu falei, é mais do que só esse índice, né? É a métrica. Nesse caso, deu certo porque eu estou usando o faturamento, o valor recebido nas receitas, para verificar
o crescimento ou não, tá? Mas fiquem atentos aí, que é sempre uma leitura interessante essa questão dos QPIs aí, né? KPIs aí. Questão de criatividade, que é algo que se fala bastante hoje em dia, que os profissionais precisam ser criativos, precisam pensar fora da casinha e fora da caixinha. Afinal de contas, né, criatividade é uma coisa que algumas pessoas têm, outras não têm, é assim? Não, segundo o estudo, todos nós somos criativos. A diferença é que algumas pessoas conseguem utilizar de forma mais adequada essa questão da característica de criatividade, dessa habilidade de pensar diferente para resolver problemas comuns. Criatividade nada mais é do que justamente a associação de ideias para resolver problemas de formas não convencional, digamos assim, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos um objeto meio estranho aí, né? O que será que seria isso? Alguém arrisca aí? Dá um palpite do que seria isso? Ninguém? Então, pessoal, isso aqui é um protótipo que a Yamaha desenvolveu, que é uma moto, se a gente pode dizer, uma moto com um único pneu, né? Onde dentro dela a pessoa fica aqui dentro e basicamente sobre uma única roda aí ela consegue ciclando para frente ou para trás aí fazer com que esse veículo se desloque aí, né? Mantenha aí o equilíbrio e ande para frente ou para trás de acordo com o que ele se movimenta em cima dessa moto aí. Então, é um protótipo. Não sei se não acompanhei depois se a gente continua, se chegou realmente a entrar em linha de produção ou não, mas era um protótipo aí dessa moto, né? E é uma questão de criatividade, pensar diferente, né? A gente pensaria numa moto com um único pneu? Provavelmente não, né? E aqui, ó, acabaram reinventando a roda, né? Na verdade, não necessariamente a roda, mas nesse caso, o cubo de roda, que é os aros que eram necessários para que a roda girasse. Aqui foi criado um pensamento diferente para fazer com que a roda se mantesse aí ligada o garfo do volante ali, de uma outra forma, né? Que não fosse através dos raios. Então vejam que é questão de pensar de forma diferente. Criatividade está muito relacionado com isso, né? De como que a gente resolve algo. Eu preciso tirar os raios de um pneu de uma moto, por exemplo. Então não tem como. Aqui eles provaram que tem como. A questão é a gente associar ideias para resolver problemas de forma não convencional. Para mim essa é a melhor definição de criatividade, né? Aí fizeram o mesmo sistema na parte de trás, né? Onde esses dentes laterais aqui da moto aqui passam em determinado momento e prendem a roda, a moto em si, né? O veículo aqui, né? E aqui a criatividade aí aplicada de forma mais básica, né? Que é o reaproveitamento, reciclagem, reutilização aí que a gente tem aí de produtos. Aqui, só brincar um pouquinho então aqui com o nosso conteúdo, né? Que é a ideia de que geralmente quem monta um negócio, um dos objetivos é ganhar dinheiro. Então aí quem é que não quer ficar rico, né? Então vamos lá. O que a gente teria que fazer para isso? Primeiro, um erro, procurar conforto e não liberdade. Conforto é o elemento mais perigoso do mundo das finanças. No entanto, o foco do empreendedor deve estar na liberdade. Em outras palavras, não se deve pensar em ficar rico para se aposentar. O certo é fazê-lo para poder fazer o que se quiser. Então, a ideia da gente se desprender, vou esperar me aposentar, daí eu monto um negócio, ou daí eu vou viajar, daí eu vou fazer tal coisa. Então, a questão de esperar as coisas acontecerem aí demais aí, não dá, né? A gente precisa fazer as coisas para que elas realmente aconteçam. Ficar esperando, talvez a gente espere demais. Diversificar os negócios.
uma outra coisa. Não são poucos que defendem a diversificação como uma alternativa para os empreendedores. Então, tem um negócio, mas a minha estratégia é ter vários outros negócios ao mesmo tempo para ganhar mais dinheiro. Bom, não é bem assim, ou pode não ser bem assim, né? Não que essa estratégia não funciona, mas vai exigir muito mais esforço. Então, afinal, se o negócio em uma área de atuação quebrar, a falência poderia ser atenuada pelos outros negócios setores. Essa linha de raciocínio está errada por uma razão. Ela afirma que quem diversifica não se especializa. Para o colunista que deu a reportagem aqui, quem quer ficar rico deve aprender tudo o que puder sobre um tipo de negócio e prosperar nele. Então vejam, qual é a lógica? Vou ter vários negócios porque se um quebrar, o resto mantém, ou se um dá certo, o resto continua mantendo eles. Como eu falei, é uma estratégia? Pode dar certo? Até pode, mas os especialistas não indicam porque aí você não se especializa em nada e você não consegue muitas vezes ter controle de todos os negócios. Vamos imaginar que para o empreendedor aí já é difícil ele fazer um negócio funcionar. Imagina quando ele começa a colocar em paralelo 2, 3 negócios. Muitas vezes acaba descapitalizando um negócio para investir no outro e aquele que estava dando lucro agora passa, não dá porque tem que suprir o outro que já não estava dando lucro. Então, um tu bota no ponto de equilíbrio e o outro que estava dando lucro, tu acaba tirando dinheiro para jogar para o outro, né, que não consegue ser autossustentável e na questão financeira, digamos assim. Então, vejam que a questão seja especialista naquele tipo de negócio que você quer. Pense em como crescer naquele negócio. Claro que se der para ganhar dinheiro em outras áreas, não há por que não investir, mas cuidem para realmente se especializarem na sua área de atuação aí de negócio. Depender de apenas uma fonte de renda. Uma das grandes dificuldades de quem inicia um negócio, muitas vezes, é como se manter, né? Então, vamos pegar o nosso amigo por necessidade. Ele perdeu o emprego, muitas vezes aí, e aí com a saída da empresa, lá, com o dinheiro que ele ganhou da indenização, ele acaba iniciando um negócio próprio. O que acontece? Ele inicia esse negócio e ele precisa tirar desse negócio o sustento para ele e para a família, porque ele não tem uma outra fonte de renda. Então, o negócio que num primeiro momento seria necessário investimentos, ele está tirando dinheiro dali a cada mês para suprir as suas necessidades, sua e da família. Então, vejam, né, a questão de professor, eu quero ser empreendedor, mas não sei se o negócio que eu vou montar vai dar certo. Tente, talvez, fazer isso em paralelo. Né? Mantenha o teu negócio aí, o teu emprego formal, dedique-se o tempo de sobra para o teu empreendimento e quando ele começar a caminhar com as próprias pernas, que você perceber que não, realmente, agora ele já está caminhando por si só, não precisa mais eu investir dinheiro nele, aí você já pode se desligar do seu emprego e se dedicar talvez totalmente ao seu empreendimento. Muitas vezes o erro do empreendedor é abrir mão de tudo para começar sem ter aí capital necessário, sem ter uma outra fonte de renda. E aí, no momento inicial, onde o negócio exige que você faça investimentos, ele acaba tendo que tirar o dinheiro do negócio para pagar as contas pessoais dele como pessoa, né, como funcionário da empresa. Comparar-se com os outros aí. Cada um tem problemas e habilidades diferentes. Por isso, não se compare a outras pessoas. Não é nada saudável fazer um paralelo com crianças na África ou bilionários como Mark Zuckerberg. No primeiro caso, é uma coisa que podemos levar ao conforto. No outro, há um sentimento de impotência. O que importa é pensar em si mesmo. Então, ter a compreensão de que cada pessoa aí, cada ser, cada empreendedor, ele é único, né? Então, a comparação, ela, nesse caso, não é interessante. É legal que você tenha alguém como modelo, como referência, mas ficar se comparando, né? As circunstâncias são diferentes, os negócios são diferentes, a cultura, a economia, os locais são diferentes. Então, fazer
uma comparação aí não é interessante, mesmo que seja com, né, aí com outras pessoas que nem tão famosas assim, mas não é essa comparação, ela não traz nada de benefício para a gente aí. A questão é entender que cada um passou pelas dificuldades já. O próprio Zuckerberg também teve dificuldades, né, para iniciar o negócio. Olhar para trás, pegar um empreendedor já com sucesso. Não vamos nem tão longe assim, né? Vamos pegar aqui próximo da gente. Se a gente analisar empreendedores que hoje já têm uma empresa aí que estão há um bom tempo no mercado, que hoje já conseguem aí ter um tempinho para viajar, conseguem já deixar alguém no lugar deles e conseguem fazer outras coisas junto com isso, legal. Mas num primeiro momento, se você pegar esse empreendedor quando ele começou lá atrás, geralmente ele começou sozinho, ele batalhava, ele trabalhava dia e noite aí para o empreendimento dar certo. Então não dá para a gente comparar momentos diferentes, pessoas diferentes e situações diferentes. A questão aqui é entender que cada um é único, né? E cada um é capaz de fazer sua própria história. Investir em tendências. É muito bom a gente ficar atento ao que está mudando, o que está acontecendo no mundo aí. A questão das tendências aí é um ponto que a gente tem que observar. Por quê? O equívoco em apostar no negócio da moda se explica por meio do próprio significado da palavra tendência, algo que surge e dura pouco. Pensa nos mercados de cupcake, que enfrentam dificuldades e na atuação de empreendedores como o Buffett, né? Que é um homem que investe em negócios pouco glamurosos, como ferrovias, seguros, refrigerantes e doces, mas é um bilionário. O que é a questão da tendência, né? Vamos pegar, por exemplo, a moda. A moda é muito fácil a gente observar essas questões de tendência aí. Esse ano a cor da moda é tal, ok? Então o empreendedor vai lá e investe na coleção naquele cor de roupa. Mas o que aconteceu com a tendência? Era tendência lá na passarela, lá em Milão, né, onde é o foco da moda aí, dos designers, mas quando chegou para o público final, o público não aprovou, não se concretizou essa tendência. E aí, todo o investimento que foi feito lá nessa aposta aí, não deu certo. Então a questão da tendência é interessante a gente observar, mas tendências de longo prazo. Para onde que o mercado está caminhando? Tá mais para a questão, vamos lá, tecnologia, né? Aumento de internet, aí de banda larga internet, diminuição dos custos nesse tipo de serviço, são tendências que vieram para ficar. Então, nesse tipo é mais fácil da gente, peraí, será que o meu empreendimento nesse segmento aqui vai dar certo? Provavelmente, né, tem mais chance de sucesso. Então, a questão é observar tendências no momento em que elas são tendências de longo prazo. Essa questão do tendência de curto prazo que pode ou não acontecer, né, é muito perigoso aí e é, de certa forma, aí um pouco mais arriscado. Confiar em pessoas sem fundamentos, algo óbvio, mas comum. Inclusive, cometeu um deslize parecido. Ele afirma que o maior erro da sua vida foi acreditar em um grupo de pessoas simpáticas, mas sem informações suficientes para abrir um negócio. O que é a questão aqui, né? Essa aqui é uma entrevista de um administrador e empreendedor, ou empreendedor e administrador, que apresentou o que ele não faria, né? Quais seriam os erros que ele não cometeria novamente. E esse é um deles, né? Acreditar em pessoas, às vezes por simpatia, por uma questão de afinidade, mas pessoas sem fundamento, ou seja, né, não sabem realmente informação sobre o segmento, sobre o mercado, sobre o que está acontecendo, sobre números em si. Então, faz que vai dar certo, né? Então, pela afinidade que a gente tem, ela acaba acreditando aí, mas tem que ver se realmente ela está fazendo isso com conhecimento de causa ou se isso é só algo que ela, né, uma percepção dela própria. Não confie na poupança. Opa, um outro item interessante, né? O que é a questão da poupança, né, gente? Vamos lá. A poupança, ela na verdade é um sistema mais para economizar, né? Então eu tinha um professor que ele dizia para a gente, se vocês querem realmente ganhar dinheiro, vocês precisam investir. E daí muitos colocavam assim, mas eu tenho a poupancinha. Eu disse, não, peraí, vamos entender o que é isso, né? Vamos lá. Ele disse,
Primeiro passo é você economizar. Economizar é você, em detrimento de quanto você ganha, gastar menos do que isso. Isso é economia. Não importa se você, por exemplo, ganha 10 mil e gasta 11, então o valor é alto, aí você ganha, mas gasta mais do que isso. Não vai conseguir economizar nunca. Agora, se você ganha 1.000 e consegue gastar só 800, todo mês você economiza R$ 200. Então, o primeiro passo ele dizia que é questão de economia. Você tem que economizar. O segundo passo é poupar. E aí vem a poupança. Ele dizia, poupar é colocar essa sua economia em um local. Você vai criando aí um montinho, ele dizia, né? Então, o que é isso? É a poupança. A poupança não é um investimento, é um local para você guardar a sua economia até você ter um valor suficiente para daí sim investir. Né? Então, o que ele dizia investir? Aí você pode pegar esse seu montante, aplicar no desenvolvimento de um negócio, aplicar no mercado financeiro, aplicar em algum lugar que te renda, porque a poupança ela vai basicamente render ali o suficiente para cobrir, talvez, né, em alguns casos aí, a questão da inflação. Então, ele deixava bem claro para a gente que entendo que poupança não é investimento. Poupança é um lugar onde a gente guarda as nossas economias até ter um valor suficiente para a gente poder investir. E aí investir em um negócio, investir em um empreendimento, investir no mercado financeiro, onde o retorno é maior. Então, o que ele diz aqui, né? Não é possível criar riqueza ou colocar seus ganhos na poupança. De acordo com o especialista, esta modalidade de investimento, que o professor Miola nem considerava isso como investimento, rende pouco e nos motiva a criar emergências para gastar com o que está no banco. Tais emergências não são tão urgentes assim. Então, se você tem um dinheiro na poupança, lá aconteceu um probleminha, você vai lá e tira, né? Então, se tu investiu num CDB, por exemplo, aí vamos botar aí de 2, 3 anos, onde te dá um juro maior, mas você não pode tirar o dinheiro, né? Se você tirar, você perde o rendimento. Então, você já não vai tirar para não perder. Agora, se ele dá uma poupança, não rende quase nada lá, tá só para guardar mesmo, quebrei o carro, opa, tenho que tirar de lá para pagar o carro. Ou, quanto outra coisinha, vou lá tirar o dinheiro da poupança. Então, a questão é, poupança, ela aí não é confiável na questão de investimento, tá, gente? Aqui, né, então, a gente já percorreu um bom caminho até agora. A gente já conversou sobre as questões das características do empreendedor, conversamos sobre os mitos, sobre o espírito empreendedor, que são as 3 características básicas, conversamos sobre a questão aí também do tipo de empreendedor, por necessidade e oportunidade, junto com o de artesão e oportunista, que são a mesma coisa em síntese, né? E vimos algumas outras características. Pessoal, na aula passada a gente conversou sobre o que define, né, uma pessoa empreendedora. Então, assim, segundo os nossos autores, tem 3 linhas de pensamento para a gente entender isso, né? Vamos lá. A questão dos economistas, que são um deles. Os economistas entendem ou compreendem empreendedor como uma pessoa que inicia um negócio próprio, indiferente se ela criou isso do zero, se ela adquiriu de alguém, do momento em que tem um empreendimento foi criado, isso já é empreendedorismo. Isso na visão dos economistas. Por quê? Porque gera emprego e renda. Então, acaba modificando a sociedade em si, contribuindo para a geração de riqueza. Depois tem os behavioristas, que é a questão comportamental, né? Onde eles dizem que o empreendedor ele é formado pelo comportamento dele. E esse comportamento está ligado a algumas características. E a gente viu as 3 básicas dele lá. Junto com o behaviorista tem a questão dos comportamentalistas, né? Que entendem que chamado a teoria dos traços de personalidade, que é o nosso 3º item, onde diz que o empreendedor ele é formado por uma série de características, tipo o comportamental que a gente viu ali, o behaviorista,
mas são mais características do que apresentada pelo comportamentalista, lá que tinham 3 básicas. Aqui ele apresenta aquelas outras características que a gente viu. E o interessante dos traços de personalidade é que ele define que o empreendedor ele não precisa ter um negócio próprio para ser empreendedor. O que definiria ele seriam as suas características, os seus traços, as suas habilidades em si e toda a competência que ele tem de desenvolver as coisas, né? Então ele diz que o empreendedor é alguém que é proativo, que não gosta da questão de burocracia, que gosta de fazer coisas diferentes e de estar buscando sempre o melhor. Então ele não se contenta com o mesmo. Ele acaba traçando algumas itens que definem a personalidade do empreendedor. Então são 3 vertentes aí, né? Aqui a gente não, quando trabalho no empreendedorismo, eu acabo não tentando trazer muito isso. Empreendedor a gente observa como um todo, mas só para entender por que depois a gente vai trabalhar alguns tópicos chamados intraempreendedorismo, que são pessoas aí que são empreendedoras, mas não têm um negócio próprio, trabalham de empregado. Né? Como é que isso pode acontecer? Justamente por essa linha de pensamento, né? Que empreendedor ele não está ligado apenas à questão econômica ou à questão comportamental, mas sim aos traços de personalidade e as características que ele tem. Então, só para deixar explicado já isso de antemão. Ok? Deixa eu ver se ficou alguma coisa para a gente... pessoal, alguma dúvida sobre o conteúdo da aula de hoje? Tudo certo, Arthur. Não, acho que foi bem tranquilo, é uma coisa que a gente já vem discutindo ao longo da faculdade já, então não foi muito difícil de entender. Uhum. É uma coisa que a gente já tem contato, né, Léo? Opa, só um pouquinho, não ouvi a última fala aí, desculpa, quem foi? É uma coisa que a gente já tem um pouco de contato, né? Um pouco de noção do que é, né? Opa, legal, que bom. Como é que vocês observam essa questão do empreendedorismo, digamos aí, próximo de vocês? Olha, próximo de mim aqui, onde na região que eu moro, próximo de mim, eu não vejo muito disso, não. A gente vê mais em grandes centros, né? Tá, mas nesse momento de pandemia, vocês estão vendo algum empreendimento novo saindo, pessoas criando alguma coisa diferente, ou não? Tá tudo na mesma, o pessoal tá só reclamando? Como é que tá isso? Ah, não, nessa época de pandemia cresceu muito a parte de internet, né? Online, delivery, essas coisas, né? Então tivemos pessoas criando empreendimentos e aproveitando algumas oportunidades. Eu até estava olhando que surgiu um novo aplicativo na região de Braço do Norte, ali onde a minha namorada mora, que é parecido com o iFood. Como não tinha muito para cá, os caras desenvolveram um parecido e estão fazendo em Braço do Norte. Uhum. Opa, legal. É que geralmente nos momentos de crise, né, por mais que a gente no primeiro momento não consegue entender, não é entender, não consegue perceber isso, né? A gente imagina que no momento de crise tudo está mais restrito aí, a questão econômica geralmente pela crise não está, digamos aí, como é que eu vou dizer? Demonstrando aí uma tendência de crescimento, né, a princípio. Então, na crise, a gente acha que não é um momento muito apropriado para desenvolver empreendimentos, mas na verdade é o contrário. Na crise aparecem vários empreendimentos. A questão é que a grande maioria é por necessidade, né? Sim, eu acho que é na crise que a gente cria, né? Enquanto um tá chorando, tem quem tá vendendo lento. Tem que Exatamente. aproveitar a oportunidade, né? Sim, eu vejo que muita gente, quem se deixou levado, se deixou abater agora na crise, o seu negócio decaiu. E quem foi atrás que foi correr atrás de prejuízo, hoje está muito melhor do que antes. Uhum. A crise ela vai aparecer, né? Por que eu falei lá atrás para vocês que em alguns momentos o pessoal fala assim, fechei por causa da crise, mas necessariamente não é a crise. A gente fala que na economia nós temos alguns chamados ciclos, né? O que é esse ciclo aí? Tem momentos que a economia vai estar
crescendo, vai estar pungente, como é o termo usado. E vai ter outros momentos, a economia ela vai baixar, então como fosse uma onda, né? Um sobe e desce aí. O que acontece? Quando o empreendedor não se prepara para esses momentos mais difíceis, porque sabe-se que o mercado tem esses altos e baixos, então o mercado, a economia. Só que o que os especialistas estudiosos ainda não conseguiram identificar é quanto tempo dura cada ciclo desse. Por exemplo, o ciclo de alta, quando a economia está crescendo. Quanto tempo ela vai continuar crescendo? Não se sabe, mas sabe que esse ciclo vai durar um tempo. E daqui a pouco ela deve diminuir e talvez ter uma recessão econômica. Então, passar por uma crise. Quanto tempo vai durar a crise? Também não se sabe, mas ela vai acontecer. Então, o que acontece? O empreendedor que ele talvez iniciou um negócio quando a economia estava indo muito bem, né? No momento de crise, ele talvez não esteja preparado para essa crise. Por quê? Porque o negócio estava indo bem, porque a economia estava indo bem, não necessariamente o negócio dele. Né? E aí, quando vem a crise, ele acaba fechando as portas. Então, ele não conseguiu guardar recurso suficiente para passar os momentos difíceis aí. E aí, William, alguma coisa? Não, professor, desculpa, eu bati Não, aqui na... tranquilo, só achei que tu ia falar alguma coisa ali e acabou parando. Não, tranquilo. O que acontece, né? Como é que, vamos pegar pequenos empreendedores, como é que a gente então faz para se preparar para essas crises? Bom, a questão tem que criar o chamado colchão financeiro, né? Talvez essa seja a forma mais simples de explicar para empreendedores a questão do planejamento financeiro. O que acontece? Tem que guardar pelo menos 2 faturamentos aí para os momentos de crise, porque ela vai acontecer. Se você pegar agora, o negócio está indo bem e gastar todo o dinheiro investindo num carro, investindo numa casa, em outras coisas, quando você precisar desse dinheiro, até ele conseguir ter liquidez, né, que é o termo usado aí, ou seja, vender esses bens e ter dinheiro realmente pagar a conta para investir no negócio, você vai perder muito e vai demorar muito tempo. Então a questão tenha guardado aí pelo menos 2 faturamentos acumulados guardados para esses momentos de crise. Porque acontece? Quando a crise chegar, vai diminuir as vendas, né, e você vai sentir. Então, o teu negócio vai diminuir aí. Se você tem dinheiro para manter, aí você consegue passar talvez 6, 7, 8 meses, até um ano, com o negócio meio que quase que no vermelho. E agora, assim, o que acontece? Aquele empreendedor que não se planejou para isso, para a crise, que não guardou recurso, ele vai aguentar 3, 4 meses buscando dinheiro emprestado e depois, né, talvez mais uns 2, 3, mas não vai conseguir se manter. Vai ter que fechar as portas. Quando ele fecha as portas, aqueles clientes que compravam dele, automaticamente vão começar a comprar do seu empreendimento agora. Como você tinha guardado recurso para passar no vermelho esse período, agora que o concorrente fechou, teu negócio volta novamente a ter uma estabilidade financeira já. Então, esse é um dos grandes fundamentos aí, essa questão de guardar recursos, se preparar, né, se planejar financeiramente para os momentos de crise. A gente tem que lembrar que, por mais que a gente esteja num momento bom, a crise vai chegar. E se nós estamos num momento de crise e o negócio está funcionando agora, está conseguindo se manter, ele já tem que melhor ainda, porque ele vai saber que lá na frente vai ter um momento que a economia vai deslanchar e provavelmente o negócio começa a crescer ainda mais. Então não dá para esquecer que vai haver esses ciclos econômicos, né? Em alguns momentos a gente está em alta, economicamente falando, e em alguns momentos está em baixa. A questão é estar preparado para esses cenários aí de crise econômica. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria comentar com vocês. Mas eu acho que era isso durante ali eu acabei passando batido aquela parte ali, mas acredito que seria isso aí, gente. Perguntas, algum questionamento? Eu reparei que a gente só tem metade dos slides ali no Ava. Só metade? Isso. Opa, pera aí que eu acabei exportando. Deixa eu verificar aqui, já vamos lá. Deixa eu só parar a gravação, então a gente já vai conversando aqui, só para não deixar muito pesado, senão depois para subir